Olá, professor. Vou apresentar a parte 1 do meu projeto da UVV Wine, que a ideia foi preparar uma base limpa, balanceada e estatisticamente robusta, para depois treinar os modelos para a parte 2. Rapidamente aqui eu fiz o import da table set, que foi a que me foi sorteada, removi as primeiras colunas, fiz a troca dos rótulos da coluna 3 e 4, tipo de conta estado civil, te trouxe o tipo de dados e fiz uma normalização aqui das colunas. Bom, nossa primeira atividade e decisão do projeto foi definir qual seria o tamanho da amostra por segmento de conta. E aí eu fiz primeiramente, procurei o erro padrão, fiz esse gráfico para encontrar onde a curva se estabilizava. E para os 3 tipos de conta, a curva se estabilizou próximos aos 50 mil o número da amostra, e o erro padrão foi bem diferente entre as 3 amostras. O essencial foi um erro padrão baixo, o VIP também foi baixo e o Prime também, o Prime teve um erro padrão maior. Mas nos 3 gráficos a curva se estabilizava próximo aos 50 mil, e depois de algumas tentativas, para a gente, pelo Bootstrap, conseguir superar esse erro padrão, eu cheguei a um número de amostra de 51 mil para os 3 grupos. Então aqui eu fiz o Bootstrap, aí veio o erro padrão, tudo dentro do primeiro gráfico, né? Tudo dentro do valor do primeiro gráfico e algumas análises. Mas aí chegamos a esse valor para as 3 amostras, né? Conseguimos rodar esse Bootstrap aí. E aqui tem uma conclusãozinha, né? Mostrando o valor da média, o valor do erro padrão, dentro do esperado para cada amostra. Bom, a segunda parte foi a análise dos outliers. Eu rodei para os grupos de conta, né? E eu encontrei os limites e encontrei quantos resultados eu tinha, a quantidade que eu tinha acima e abaixo desse limite para cada tipo de conta. E aí eu vi que, na verdade, o grupo que teve maior outlier foi o essencial que tinha muitos valores acima do limite superior do boxplot, né? E aí eu tomei a decisão de fazer o seguinte: por análise de negócio, os outros grupos também tinham um pouco outliers também em cima e abaixo, só que um pouco menos. Mas por estratégia de negócio eu decidi o seguinte, vamos rodar aqui. O essencial é um perfil com menor gasto. Então, um cliente com gasto muito baixo ainda faz sentido estar nesse grupo. Então, eu não eliminei os outliers abaixo, beleza? No essencial, eu só eliminei os outliers acima porque eles não fazem sentido estar no essencial, eles devem estar no VIP ou no Prime. Então, plotei aqui, ó, o antes e o depois, com e sem outliers, e aí eu removi essa caldinha rosa assim, vermelha, os acima. E aí no Blockspot a gente consegue ver, ó, aqui não tem mais esses outliers acima, os abaixo permanecem. No VIP, eu eliminei acima e abaixo, entendendo que ele é aquele grupo do meio, então tem que estar ali dentro do perfil, tem que estar condizente ali com aquele gasto. Então, eu eliminei tanto aqui, os outliers aqui, tanto os outliers aqui. E aí, o boxplot, você vê que ele não tem mais esses outliers acima nem abaixo. E o grupo Prime, seguindo a mesma lógica do grupo Essential, os clientes com gastos muito maiores, eles pertencem ainda a esse grupo. Então, eu só removi os outliers abaixo. Então, só aqui nessa lateral que houve a remoção dos outliers, o boxplot mostra isso. E aqui uma comparação final do limite inferior e das médias. E então, assim, as médias com e sem outliers, elas mudaram um pouco com a limpeza, mostrando que os outliers eram de fato ruídos e não eram um comportamento central do grupo. Bom, seguimos para os testes de hipóteses, né? E o primeiro teste que a gente fez, né, que foi solicitado, foi o teste de normalidade. E aí, o que acontece? Fiz para cada grupo, né? Esse teste, a gente consegue observar no histograma essa curva normal teórica, que é essa linha vermelha. E aparentemente, no histograma, para todos os grupos, eles graficamente parecem normal. Só que para todos os resultados das análises,
tanto pelo Anderson Darling, o Shapiro e o Agostino, para todos esses resultados eles eram não normal, desculpa, rejeitaram a normalidade, né? Então, aí vamos entender por que mesmo parecendo normal, ele não deu normal. Aí o próximo gráfico, o Qplot, nos ajuda a entender desse resultado. Aí aqui está o Qplot por segmento, Essential. E aí você pode ver o seguinte, os pontos, eles ficam bem colados no meio dessa curva, né? Mas eles se afastam aqui, ó, nas pontas. Para os 3 grupos, eles se afastam. E o que isso significa? As amostras muito grandes, os testes estatísticos eles ficam hipersensíveis. Então, qualquer desvio nas pontas, mesmo que pequeno, eles viram estaticamente significativo. Então, visivelmente, o gráfico parece normal, mas não é exatamente perfeito nas caudas. Então, esses testes que a gente fez aqui, esses 3 testes, eles capturam isso, que é o Anderson, o Shapiro e o D'Agostino. Bom, vamos seguir para o próximo teste, que é o teste de independência, né? E eu usei o Pearson, Spearman e Kendall para fazer essas medidas de correlação. Beleza? Resultados: 3 grupos, as correlações são muito fortes, aqui ó, os três testes, e o P se aproxima muito a 0. Então, e aqui ó, esse gráfico aqui mostra exatamente isso, a correlação muito forte, muito forte. Então, os pontos formam uma faixa inclinada para cima, quanto maior a renda, maior o gasto. E essa linha vermelha é a linha média. Beleza? Vamos para o próximo gráfico, o teste de distribuição. O que o teste de distribuição mostra? Plotei aqui o Blockspot desses 3 grupos e mostrou que eles estão bem separados, né? Então, há pouca sobreposição entre as caixas, medianas e quartis, isso indica que, na prática, um cliente Prime gasta muito mais do que um cliente VIP, que, por sua vez, gasta muito mais que um cliente essencial. Isso de forma consistente, beleza? E aqui esses testes também comprovam isso. Teste das médias amostrais. Os testes das médias confirmaram que as médias não são iguais. Eu dei aqui, ó, para todos os combinações, certo? Aqui tem essencial e VIP, essencial e Prime e VIP Prime. Então, confirmou que as médias não são iguais para esse grupo. Beleza? Aqui também tem mais um gráfico que confirma essa diferença da média aqui, essa conclusão. Bom, análise das variáveis quantitativas. Analisei as variáveis e analisei primeiramente de forma geral, sem segmentar. E o que eu encontrei? Eu encontrei, na análise global, que a média e a mediana elas estão bem diferentes. Então, tanto para a coluna total quanto para a coluna renda bruta, que é a média e a mediana, com valores bem diferentes. Então, por que isso acontece? Porque a gente tem muito cliente com valores diferentes, puxando o resultado, né? Mas aí quando a gente separa, então, por exemplo, o Prime puxa muito resultado para cima os valores dele. Prime, isso aí. Então, acaba que não fica um valor coerente, entendeu? Mas aí quando a gente faz essa mesma análise por segmento, o comportamento é bem estável, bem estável. Aqui, ó, essa cauda aqui está bem estável, né, no anterior. Mas por segmento de cliente, cadê? Ó, cauda estável, tá vendo? Por segmento de cliente, a gente já tem valores bem estáveis, ó. Média e mediana bem parecido para essencial. Média e mediana muito parecido, renda bruta VIP. E olha a cauda, ó, outro comportamento, tá vendo? Média e mediana bem parecido. Olha a diferença desse gráfico e
desse gráfico quando a gente analisa o geral, tá vendo? Como puxa. Puxa muito e distorce os valores. Bom, análise das variáveis quantitativas, a gente passou por todas as categorias, todas as colunas de categoria para entender como são esses clientes, como eles estão distribuídos, né? Então, aqui a gente, primeiramente, por região, maior concentração no Sudeste, seguido do Sul e a menor concentração no Norte, os clientes. Por sexo, a maior concentração masculino e a menor feminino. Por estado civil, a maior concentração de solteiro, seguido do casado e desquitado. E em seguida, fiz uma tabela de frequência aqui. Em seguida, a gente foi fazer, então, a discretização, né? Vamos para a atividade 3, que é o resultado da pesquisa de satisfação. Bom, fizemos a discretização da coluna opinião do cliente, que ela estava como frases, né? O cliente falava o que ele queria, falava o sentimento, e a gente precisava transformar em categoria isso. Então, a gente fez o código aqui, para transformar em categoria. E aí aqui eu fiz o gráfico que mostra como que distribuiu essas categorias, né? Então, a gente teve a maior parte dos clientes classificados opinaram como satisfeitos, seguido do indiferente, depois muito satisfeito, pouco insatisfeito e nada de insatisfeito. Aqui eu mostrei alguns exemplos, né, de como eu classifiquei, né? Então, assim, exemplo, na categoria insatisfeito, sentir falta, produto chegou atrasado, sentir que faltou qualidade, experiência ruim. No indiferente, não tem muito a dizer, razoável, nada digno, sem opinião. No satisfeito, gostei, fiquei satisfeito, serviço eficiente. E pro muito satisfeito, excelente, por expectativa, ótimo. Então, legal, ficou bem boa essa discretização, sim. Rodei aqui pra gente ver, ó, a última coluna criada, né? E fiz a análise bootstrap do resultado de satisfação. E aqui no Bootstrap é para medir a confiança nas porcentagens de satisfação, né? Porque ele faz embaralhamento repetido da amostra para ver se os números ficam firmes de fato. E ele ficou firme, se mostrou bem daquela forma que a gente já estava observando, né? A maioria satisfeita, seguido de indiferente, depois muito satisfeito. Por sexo também, bem parecido com o comportamento do feminino e do masculino. Beleza? Fiz a análise final aqui, que mostra exatamente isso. E o quadro geral é positivo, a maioria está satisfeita, né? O grupo crítico são dos clientes indiferentes, quase 20%, eles não reclamam, mas também não engajam. E aí é o potencial de ganho mais rápido, né? Campanha, a gente tem que focar em campanha, né? Mensagem de valor, fazer esses clientes virarem satisfeitos, né? E os muito satisfeitos, eles são poucos, né? E eles valem ouro, né? Vamos melhorar também. O feminino e masculino, comportamento bem parecido como a gente já havia visto. Bom, aqui eu fiz o relatório final, que é o relatório para o gestor, bem resumido e bem com insights de negócio, números importantes e com conclusões essenciais dessa primeira parte. E aqui o output, o workflow do projeto, que a gente transformou, dividimos a amostra dividimos aqui, em treino, validação e teste. 70, 15, 15%. Beleza? Obrigada, professor. É isso aí.